então nosso domingo que comemora o Dia dos Pais, né? Que possamos agradecer a esse dia importante em toda a plenitude da palavra paternidade. Senhor, mesmo neste momento, eu coloco, Pai, esse culto diante de Ti. Enquanto eu clamava, Pai, por essa palavra, eu pedia uma palavra para o Senhor. O Senhor dizia purificação, santidade. Então, que possamos nesse domingo refletir sobre a nossa santidade, sobre a purificação do nosso coração. Que o Senhor esteja mesmo trazendo, através da palavra, através do louvor, que possamos estar, Paizinho, pensando em tudo que a gente tem feito e que o nosso coração esteja sendo purificado, que a palavra, que ela venha mesmo limpar os nossos corações, venha lavar, Pai, nesse domingo, protegendo o nosso coração, Pai, de tudo que o mundo tem vivido, que o Senhor possa estar mesmo sendo o nosso purificador, aquele que guarda o nosso coração, aquele que cuida, que nós possamos olhar para dentro do nosso coração de uma forma sobrenatural, olhar com cada detalhe de tudo, de todo o nosso caráter, pensando no nosso caráter, pensando nas nossas atitudes, trazendo, Pai, uma purificação. Também que toda palavra seja purificada, que passe pelo filtro do Senhor, que tudo que for falado, que encontre um coração, Pai, um coração sedento, um coração aguardando aquela palavra, e que a água da palavra possa mesmo limpar tudo que precisa ser limpo nesse dia, nesse domingo. Senhor, eu clamo por esse dia, eu clamo por cada ministrador, por cada oração, por cada louvor, Pai, por todo louvor, Pai, que ele venha sendo purificado, Pai, desde o céu, que os seus anjos sejam enviados, Pai, para trazer essa purificação e que eles cheguem sem ruídos aos nossos ouvidos e que aos nossos ouvidos estejam, Pai, aguardando essa palavra ansiosa, de uma forma ansiosa, Pai, de uma forma sedenta, Pai, para ouvir tudo que o Senhor tem para esse domingo, para nos abençoar. Abençoa, Senhor, todos que forem ministrar o louvor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amados. Bom dia. Bom dia a todos. Como a Roberta falou, hoje é um dia muito especial, o Dia dos Pais. Então é um dia que estamos em festa aqui na companhia, estamos em festa nas nossas famílias. Como vocês podem ver, eu acho que já sabem que eu não estou em Jundiaí. Corri aqui, vim passar o Dia dos Pais com meu pai. E esse movimento ele tem a ver também com fé, porque tudo indicava que não daria, tudo indicava que não seria possível, mas eu escolhi uma estrada alinhada com o que a Flávia falou, né, que é o mês de Ave. E aí, o mês de Ave, que a Flávia ministrou, acho que há 2 cultos atrás, e o João trouxe sobre o 9 de Ave, que a Flávia até repensou aí sobre o dia do nascimento dela. Inclusive, eu não sei se a Flávia lembra, mas eu e o Alex, a gente começou o movimento de entender qual foi a data que a gente nasceu no calendário judaico. Alguém aqui já fez esse exercício? Já, né? Muita gente. Quem não fez, eu convido vocês a fazerem. O Alex pode até depois botar o promptzinho, que ele realmente é mais direcionado. E nós ficamos muito surpresos. O quanto tá ligado com o que a gente é, com o que a gente vive, com a nossa história. Então, é bem curioso e importante. Como a Roberta falou, a gente, quando fica com essa missão, a gente dá abertura na oração, ou aqui mesmo trazendo essa palavra, a gente sempre fica pedindo confirmação a Deus. Às vezes começa desde o dia que a Karina manda. Então a Karina manda o calendário. Eita, Senhor, onde é que eu vou estar? Dia 10. Nossa, eu tô com aquele projeto de estar em Fortaleza. Não, vou pedir para trocar. E o Espírito Santo de Deus ficou dizendo: você não vai trocar. Independente de onde você estiver, você tem uma missão e essa data é sua. Eu escolhi para você.
E uma das séries que eu queria compartilhar com vocês hoje é uma série que marcou muito esse meu intervalo de quando a Karina falou até hoje, que é uma série chamada Marcada, que ela é nova na Netflix. Eu não sei se alguém já assistiu. Se alguém tiver assistido, coloca aqui no chat. Sim, foi uma série que é curtinha, são 6 episódios. Eu consegui assistir em 2 semanas, quase. E é uma série que me chamou a atenção porque ela fala de um pastor, da esposa do pastor, que é bem assídua na igreja, que faz parte do ciclo de oração. Só que eles têm uma questão que uma filha, ela está acometida de um câncer neurológico e eles precisam levantar algo. E por que que isso me chamou a atenção? Assistindo durante esse período agora do mês de Ave. Porque o mês de Ave, ele faz a gente acreditar naquilo, é, aquela situação difícil, com bons olhos. E essa família, por um certo tempo, ela olhou isso com bons olhos. Ela teve fé, pediu oração, tentaram levantar recursos com a vaquinha, né, que eles usam um outro nome lá na série. Não vou contar tudo, os detalhes, né, porque eu estou aqui incentivando vocês a assistirem para vocês entenderem. Mas no final, eles, enquanto casal, enquanto pastor, enquanto é, serva de Deus, a esposa, eles não vivenciaram o processo alinhados. Eu acho que isso tem muito a ver com o Dia dos Pais também. O homem, o sacerdote, e estar em comum acordo com a sua esposa e buscando com o olho bom esse caminho bom. E isso me chamou muita atenção, porque no final não sai da forma que nós cristãos gostaríamos que a série finalizasse, só que Deus fez acontecer o processo e eles não souberam esperar, na verdade a mulher, infelizmente não soube esperar o processo. E até o pastor também, ele não conseguiu, porque ele criou essa vaquinha em desacordo com a esposa e com o pastor da igreja, o pastor que estava acima dele. Então, a gente percebe a falha no processo, a falta de esperar em Deus. E nós temos pessoas que a gente conviveu aqui na companhia que já teve um filho que passou por um processo de câncer, a própria Rose, e a gente sabe como é difícil a gente falar isso que eu tô falando aqui, porque só sabe de fato quem vivencia, quem busca a cura, quem vai para cada exame, orando. Depois de cada oração que a gente levantava aqui para Rose, que ela ia fazer o exame, então ela já queria aquela cura naquele momento. Teve também aquela pessoa que eu não lembro o nome dela, mas que o Marcelo Guarizi a conectou com a gente também em um processo de câncer. Então, todo culto que ela entrava mexia muito com a gente. Por quê? Porque a gente já queria a cura. Mas nem sempre é assim. Como a gente ouviu lá no dia 9 de Ave, precisaram 70 anos para muitas coisas em várias gerações acontecerem para realmente chegar ao processo. E eu queria até pedir o Alex para colocar aqui a frase geradora desse momento. Alex, tu pode compartilhar? Então, a frase geradora que veio desde o primeiro momento foi essa: estamos caminhando pelo que vemos ou estamos caminhando pelo que cremos? Lídia, mas essa frase a gente já falou no culto, se eu não me engano, foi dia 3. Aí no outro culto, na outra semana, com o João, né, que o João ministrou a palavra, o anterior foi a Flávia, depois o João. A própria Carol também trouxe uma reflexão, né, sobre onde nós estamos, quem somos, com o nosso perfil, como fomos criados por Deus. E eu queria ouvir de vocês, se vocês sentem que estão caminhando pelo que vem ou estão caminhando pelo que creem. E esse é movimento mesmo, é um exercício. Podem usar o chat. Eu vou começar aqui, ó. Eu botei um pouco dos dois, eu preciso melhorar. Preciso melhorar muito ainda.
Tô aqui abrindo minha vulnerabilidade para vocês. Quem mais? Agora eu falo que nem a Flávia. Quem mais tem coragem de colocar? Vou É um tirar um print dessa tela e a hora que vocês vierem reclamar para mim, falar, ó, tudo que, como é que é? Tudo que você vai falar pode ser usado contra você no tribunal. misericórdia. Aí eu gosto assim, ó, Roberta. Aí eu gosto. Dou uma falhadinha. Eu vi que tem gente aqui na sala que ainda não respondeu, hein? O chat está travado. Mas é isso aí. Eu acredito que é muito importante a gente ter essa maturidade de reconhecer. E se a gente lembrar a abertura da Rose na semana passada, ela falou isso. Em alguns momentos, olha aí, eu tô lendo aqui a mensagem da Ellie, é isso aí, Ellie. E em alguns momentos a gente se pega com aquela falácia de que somos cristãos, vivemos em comunhão, buscamos o jejum, a oração e nós só vivemos pelo que cremos, pela fé. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem momentos que a gente bota a força do nosso braço, que a gente tem que às vezes dar dois passinhos para trás para caminhar. Então, isso é muito importante, principalmente no mês de ave. E essa reflexão que eu estou deixando aqui, eu queria que vocês printassem e quando vocês pensassem naquele projeto que não vai dar certo, que está com dificuldade, que não sabe que vai conseguir, se vai conseguir, você pensasse e refletisse nessa frase, porque ela é um disparador para a gente entender que a gente pode melhorar. E aí eu entendi por que que eu vim para Fortaleza nesse período, porque algumas pessoas também estavam precisando conversar comigo sobre essa frase, sobre essa temática, porque algumas pessoas não conseguiam ver o próximo passo. E às vezes, a partir dessa frase, ela entende, eu não preciso enxergar o próximo passo. É melhor eu dar o próximo passo, crendo, acreditando, construindo um processo alinhado com o Pai, alinhado com a vontade de Deus, e aí sim, eu ter escolhido a estrada correta pela fé, e isso mesmo, Roberta. E a gente entender que, às vezes, mesmo a gente achando que nós estamos alinhados, eu acho que a Flávia sabe mais falar sobre isso do que eu, mas às vezes, mesmo a gente achando que nós estamos alinhados, confiando no processo, crendo, às vezes, mesmo assim, pode acontecer uma falha durante o processo, mas é muito diferente quando nós estamos buscando esse alinhamento constante. Então, que essa frase fique ecoando aí para vocês durante essa semana. Pode passar a próxima, Alex. Eu não sei se vocês viram essa postagem no Instagram. Peço até licença ao autor. O Alex botou ali a logo da companhia. Mas olha essa conversa entre a lagarta e a borboleta. Ela olha, né? A lagarta olha para a borboleta. Na verdade, primeiro a borboleta, né? Como é linda a fé que você tem no voo. A lagarta fala: como são bonitas as suas asas. Eu não sei vocês, mas eu arrepiei todas as vezes que eu li isso. Porque a lagarta, ela não sabia que ela ia, voar lá na frente. E nem saberia que teria asas, que seria linda, e enche os olhos de quem a vê por aí voando. Eu particularmente gosto muito de borboletas e elas sempre me trazem essa mensagem de processo, de mudança, que nem sempre é fácil. E aqui tem, né? Confie no processo, Deus já está formando em você o que ainda não pode ver. Tudo ele fez formoso no seu tempo, Eclesiastes 3:11. E para fechar essa mensagem, com essa linguagem que a gente vem trazendo durante o mês de Ave, é sempre bom lembrar, como fala aqui em Hebreus, né?
A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Assim como em Coríntios também, andamos por fé, não por vista. E Provérbios, que é bastante conhecido, 22:9, né, que a gente até falou já nessas 2 últimas semanas, que é o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Então, não é fácil, pode tirar, Alex, a apresentação. Não é fácil ver com bons olhos. E eu tenho feito esse exercício. E que pena que a abertura do mês, Flávia, foi no domingo, porque eu passei uma grande tribulação na sexta. E eu assisti o gravado, né? Eu falei, meu Deus, por que que eu não assisti isso na sexta? Não, mas a Flávia não podia dar spoiler, né? E eu entendi que era o processo, que era o inimigo, ele não descansa, né? Mas aí eu consegui assistir e consegui melhorar o processo dali para frente, olhando com bons olhos. Então, eu até convido quem não assistiu o culto que a Flávia trouxe sobre o mês de Ave, quem não assistiu o que o João trouxe, né, ali sobre a redenção e a fé do 9 de Ave, volte 2 casinhas, assistam, porque vai ajudar, né? Ajudará vocês ainda mais nesse processo do mês de Ave e se preparar para grandes bênçãos que estão por vir nos próximos meses também. Então, amém. Feliz Dia dos Pais. Vamos com tudo, gente, nesse domingo. Amém, amém. Shalom, shalom, pessoal. Bom dia. A Lídia, ela é estratégica, né? Ela foi para Recife. E aí, Lídia, tá um frio aqui. Pergunto para o Alex. Tá uma delícia, né? Tá gostoso, né, Alex? Você tá estratégica aí. Pessoal, bom dia. Bora louvar o Senhor. Antes, eu quero finalmente. Ai, é tão bom, né? Quando a gente pode dar os testemunhos, né? Eu quero dar um testemunho antes de eu colocar o louvor aqui, que parece que a gente combinou, Lídia, mas não, né? Nem falei contigo essa semana, né? Você estava falando, né? Você caminha pelo que você vê ou pelo que você crê. E Deus tem me forjado muito a caminhar pelo que crê, né? E isso tem acontecido na minha vida. Ai, gente, eu sou chorona, vocês sabem, né? Então já vou falar que eu vou chorar. É, há 2 anos, tô vendo você, Flávia. Há 2 anos atrás, eu recebi 2 palavras, né? Resumindo, vá para Campinas e volte a atuar no direito. E naquela época, 2 anos atrás, eu fiz assim, para, né? Eu tô tão bem em Itatiba, ai, tá tão gostoso aqui. Hoje a gente tá numa escola legal, eu moro num lugar legal, tá tudo caminhando, por que que eu tenho que sair daqui? Esse foi meu questionamento. E durante muito tempo eu questionei a Deus. Tá, eu entendo que eu tenho essa palavra, mas por que que o senhor me quer em Campinas? Queria que ele me explicasse, sabe? Como se ele me devesse explicação. Olha que doido, né? Pai, por que que eu tenho que ir? Era a minha pergunta. E no direito, então, era pior ainda, porque eu falei, pai, não, presta atenção, senhor. Eu estou formada há mais de 20 anos. O que que o senhor me quer nessa área? Não, deixa eu quieto aqui no mundo do desenvolvimento humano. Também está bem aqui, eu estou bem. E aí, meu povo, quando a gente entra em desobediência, a gente apanha, né? Porque o pai, ele quer nos ensinar. Todo pai que ama o filho quer ensinar o filho. E assim aconteceu comigo. E nesses 2 anos aí, 2 anos e pouco, todo mundo que aqui me conhece sabe os perrengues que eu passei, né? E ele sempre toca onde nos dói mais, né? E para mim sempre foi o financeiro. Por quê? Porque eu sou mãe solo e eu tenho muita preocupação com a questão financeira, de prover a minha casa, o Giovanni, enfim, tudo, né? E aí eu passei os perrengues que eu passei, que não tem, né? E aí eu resolvi, falei, tá bom, Senhor, né? Não precisa entender o porquê, eu desisti de entender o porquê e falei, eu vou apenas obedecer. O primeiro movimento que foi vir para Campinas e eu ainda falei, nossa, pai, como que eu vou para Campinas? E aí Deus sempre move os pauzinhos, né? Nessa época a Mirella falou comigo, falou, Rê, eu também estou querendo ir para Campinas, bora dividir para a gente se ajudar, o aluguel. Eu falei, nossa, cara, acho que foi providencial, porque eu estou querendo ir para Campinas, não sei como, não sei nem como é que eu vou alugar a casa. A Mirella passando na rua com o carro, no nosso bairro,
Ela simplesmente viu um cara reformando uma casa, ela parou, conversou com o tiozinho lá, que é o nosso, que é o dono da casa, né, que é o Lázaro. Olha o nome, Lázaro. Eu sempre brinco, falo, levanta, Lázaro, né? Conversou com ele, ele falou assim, não, tô pondo para alugar, você não quer ver a casa? Ela viu, conversou com ele, acertou. Falei, misericórdia, acertou tudo. E viemos para Campinas, gente. Sem precisar de documento, sem nada, ó, na boca, na palavra, ó. Ele mandou um contrato tão ruim, que eu fiquei até com dó dele. Eu arrumei o contrato dele e mandei. Falei, não, seu Lázaro, assim não é um contrato bom, né? Não tem nem meu nome no contrato, só não vai, não. Arrumei o contrato para ele e aí nós viemos. E aí as coisas começaram assim, eu não vou falar aqui, ai, eu obedeci, Deus plim, né? Não. Mas as coisas começaram a caminhar. E aí eu falei, tá bom, senhor, eu entendi, nós viemos em novembro, eu vim em novembro. Eu entendi e falei, agora eu vou começar esse caminho para voltar para o mundo jurídico, não faço a menor ideia, mas a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Estudar para a OAB. Por quê? Porque eu não tenho mais a minha carteira, eu preciso estudar. E assim eu fiz. A partir de janeiro, o exame era em abril, no aniversário do meu pai ainda, que é aniversário do Rafa, 27 de abril. Era a primeira fase da OAB. E aí eu me programei para estudar esses 4 meses. E, gente, pensa, eu sou formada há 20 anos, eu me formei em 2003. Tudo mudou, lei mudou, tudo mudou, tudo. Eu parecia uma analfabeta, né, jurídica. E assim eu comecei a estudar. Fiz a prova dia 27 de abril, passei na primeira fase. Fiquei toda feliz, glória a Deus. Tinha 2 meses para estudar para a segunda, e eu não lembrava nem mais como é que fazia uma peça processual. Mas assim foi. E aí eu estudei para a segunda fase, tive só 2 meses, né? Sacrifiquei muitos meus finais de semana, minhas horas de sono, fiz oração da madrugada às 3 horas da manhã, campanha de oração. Falei, Senhor, se o Senhor tem essa promessa para mim, o Senhor vai me dar discernimento, sabedoria para caber tudo na cachola aqui que eu preciso estudar. E assim foi. Fiz a segunda prova, saí confiante, e aí saiu os gabaritos extraoficial, e eu falei, meu Deus. E aí começou uma confusão, gente. A OAB, se vocês forem procurar, procura lá, 43º exame. Nunca aconteceu isso no exame da OAB que aconteceu. Eles pediram uma peça que não poderia pedir, que era uma peça doutrinária e não processual, não vou entrar nos detalhes aqui. E pelo fato de não poder ter feito aquela peça, eu pensei, falei, meu, tem que fazer uma peça que caiba aqui dentro. Eu fiz direito do trabalho, tá? Dentro da CLT. E aí eu fiz a peça que eu entendi que melhor dava ali. Saiu o gabarito e não era a peça que eu fiz. E só para vocês entenderem, no exame da OAB tem 8 perguntas dissertativas, mais a peça processual. Não adianta eu gabaritar as perguntas e não adianta eu gabaritar a peça. Eu preciso fazer tudo. Por quê? Porque eu preciso de 6 pontos para passar e cada parte é 5 pontos. Das 8 questões, eu fiz 7, eu acertei 7 questões, eu estava com 4,40, e aí eu precisava de 1,6 para passar. Não aceitaram a minha peça. E aí ficou aquela confusão de aceita, não aceita, aceita, não aceita. Quando saiu o gabarito oficial, eles ampliaram o gabarito para uma peça que era pior que a peça que eu fiz, que não caberia de jeito nenhum. Aí, meus amigos, quem tem justiça própria, como a que vos fala aqui, eu fiquei bem feliz, né? Falei, cara, é injusto isso. Por quê? Porque eu fiz uma peça que melhor cabia. Mas aí, uma coisa que eu venho aprendendo muito, né, é não murmurar. Claro, eu fiquei triste? Fiquei. Mandei mensagem até para a Flavinha. Falei, ai, Flávia, fiquei triste e tal. Mas Deus sabe de tudo. Eu vou ter que estudar tudo de novo, mas tá tudo bem. Vamos que vamos seguir. Ainda falei, eu vou fazer aquilo que me cabe, que era o recurso interno lá na OAB. Falei, vou fazer esse trâmite porque tem que fazer, mas já vou começar a estudar de novo. E fiz. Queridos, o resultado do recurso saía dia 27/7. 26/7, 27/7, um negócio assim. Quando saiu, e eu esperando aqui, desesperada, às 5 horas da tarde saiu um comunicado da OAB dizendo que eles iriam, e eu orando, eu falei, pai, e assim, dentro do meu coração, eu tinha uma certeza, Deus falou para mim, descansa, não estuda, descansa, que você vai passar. E tudo estava falando que eu não ia passar, mas eu falei, eu vou obedecer, ele está pedindo para eu descansar, eu orei, entreguei na mão dele e descansei. No dia que saiu o resultado do recurso, saiu uma nota oficial da OAB dizendo que eles iriam ampliar o gabarito e corrigir a peça que eu fiz.
Falei, nossa, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Chorei de emoção. Enfim, eles corrigiram e dia 6 agora, quarta-feira passada, saiu o resultado e meu nome estava lá na lista de aprovados. Então, gente, pensa a minha alegria, né? Mandei para o João, mandei para a Flávia, mandei. Aí o João ainda falou, menina de pouca fé. Eu falei, pô, João! E, e por que que eu estou contando tudo isso? Claro, estou super feliz, né? A companhia de Daniel tem mais uma advogada aí, né, em prol. Mas o mais importante, em nenhum momento eu achei que eu estava fora, sabe? A todo momento eu acreditei, firme, que Jesus, ele é um Deus de promessa. E se ele é um Deus de promessa, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu para nós, sabe? E depois de 21 anos e meio, né, eu restituo algo que eu abandonei, né, que é a área jurídica, e já estou atuando, já estou, né, por enquanto ainda não estou assinando, né, e para isso eu tenho amigas aqui, advogadas, que assinam para mim, eu já estou começando esse movimento de atuar na área jurídica, e eu estou muito feliz, eu vejo o quanto que eu estava errada, e parecia que eu tinha uma venda nos olhos que me impediu de enxergar a profissão que eu tinha escolhido lá atrás para mim, sabe? E o quanto que eu poderia ter ajudado muitas e muitas pessoas. Mas tudo é no tempo dele e agora estou aqui para isso. Amém? Então eu queria compartilhar com vocês, para vocês entenderem que não acabou, né? Vocês têm promessa? Aguarda, confia, mas se movimenta também, né? Que a gente precisa ajudar Deus, né? Ajuda, me ajuda a te ajudar, tá bom? Então é isso, meus queridos, que esse Dia dos Pais a gente possa renovar ainda mais a nossa fé, a nossa esperança de que nós temos um Deus que não vai deixar nada nos abater, nada nos abalar. Ele é a nossa rocha. Amém? E ele é fiel. E durante todo esse tempo, eu sempre ouvi essa música. Quando eu estava desanimada, quando eu achava assim, ai Deus, meu Deus, como é que vai ser? Eu ouvia essa música e essa música me trazia muito, renovava as minhas forças. E aí hoje eu quero compartilhá-la com vocês, tá bom? Amém? Bora lá. Shalom, shalom, meus queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Quero primeiramente parabenizar os nossos papais. Glórias a Deus. Hoje, o Senhor, ele incomodou muito meu coração para que a gente pudesse justamente falar um pouquinho, né, da importância dos pais nas nossas vidas, do quanto realmente essa figura ela é fundamental para cada um de nós. Mas antes de entrar na palavra, eu quero aproveitar, né, já que hoje foi um dia de testemunhos, né? Lídia, Renatinha, eu quero dar um testemunho também, queridos. Eu quero, na verdade, compartilhar algo que, ao meu ver, é o cumprimento das promessas que o Senhor já nos fez e que a gente está vendo as coisas serem evidenciadas nesse tempo. E especialmente isso que eu quero compartilhar com vocês não é algo que cabe só a mim e ao João, né? Mas é o quanto realmente a companhia de Daniel, eu creio que Deus ele tem olhado para nós e ele tem, oi Felipe, ele tem se agradado de nós de alguma forma, porque ele tem aberto possibilidades que eu nunca imaginei. E há algum tempo atrás, talvez, na verdade isso aconteceu no começo do ano, mas depois se evidenciou há uns 2 meses atrás, o apóstolo Coraiola, ele nos fez um convite para que a gente pudesse participar de uma conferência que vai acontecer esse ano lá nos Estados Unidos, em Dallas. E quando ele fez esse convite em janeiro, ficou uma coisa meio estranha, assim, estranha no sentido, eu e o João, a gente ficou se perguntando, se questionando se a gente iria, se não iria, né? Se seria importante a gente estar nessa conferência ou não. E depois eu me lembro até, ficou muito gravado para mim, o Marcelo tá aqui, né? O Marcelo Guarizi, porque foi justamente o dia que a gente estava indo pro casamento da Gabi e do Lucas. A gente fez uma videochamada com o apóstolo e ele fortaleceu ali, ele falou: "Não, eu quero vocês nessa conferência. Vocês precisam estar nessa conferência".
Eu até na ocasião perguntei para ele, né? Eu falei, apóstolo, mas na sequência tem lá o Rony Chaves, né? Na Costa Rica. Ele falou, não, eu libero você de vocês irem no Rony Chaves, mas eu quero que vocês vão nessa conferência. E aí, gente, vocês sabem, né? Eu e o João, a gente já falou muitas vezes aqui. Quando um convite vem, você não tem que se perguntar se vai, como é que você vai fazer, como é que você não vai. E ali, quando o apóstolo, né, que é o nosso líder espiritual, meu líder e do João, nosso pai espiritual, quando ele fez aquele desafio, eu falei, João, a gente vai. Ah, mas como é que a gente vai, né? É a pergunta que sempre vem. Gente, eu não preciso falar para vocês o valor que tá o dólar, eu não preciso falar nada para vocês. Mas a partir do momento que a gente se move, Deus ele vai realmente nos surpreender, né? E ali eu e o João, então, nós assumimos compromisso que a gente iria. E algumas coisas se desenrolaram nesse processo. E aí, para resumir um pouquinho esse testemunho, porque a gente tem muita coisa para fazer hoje ainda, eu quero dizer para vocês que uma coisa que fugiu totalmente do que eu imaginava, mas nós fomos recebidos como membros na coalizão internacional de apóstolos. Então eu e João, né? João e eu, na verdade, porque está em nome do João, nós fomos recebidos, amados, e isso foi muito forte para mim, para o João, e nós ouvimos isso do apóstolo Coraiola, depois ouvimos isso também de outra profeta, ela falando que o Senhor está nos entregando credenciais internacionais, porque nós passamos a fazer parte da ICAO, que é a maior coalizão de apóstolos do mundo. E em novembro, sim, nós estaremos em Dallas para esta conferência, não mais como convidados, mas estaremos nessa conferência como membros. E ali teremos a oportunidade de estreitar relações com muitos outros líderes do mundo para compartilharmos projetos e entendermos, amados, como nós vamos nos mover em movimento a discipular as nações, porque este é o nosso chamado e é isso que você precisa entender. Você não faz parte de uma igreja local. Você faz parte de um centro de treinamento que está treinando e capacitando líderes para discipularem nações. Viu, Rafael Campos? Discipulando nações. Então, queridos, eu quero que vocês entendam aquilo que o Senhor tem nos entregado, e de novo eu quero reforçar isso: não é sobre a Flávia, não é sobre o João, é sobre a companhia de Daniel. É o que o Senhor tem feito na companhia de Daniel. Nós recebemos essa palavra lá da profeta Tati, né, no começo do ano. Quem é da intercessão aqui sabe que depois da festa de Shavuot, que Deus nos entregaria, né, muitas coisas. E eu tenho visto que o Senhor tem aberto muitas portas, para que a gente possa avançar. E em novembro, em nome de Jesus, nós estaremos lá. A gente volta a tempo, tá, Caroline? Fica tranquila. Em novembro, nós estaremos lá para poder fazer todo esse movimento e, quiçá, poderemos nós também apresentarmos um projeto próprio daquilo que o Senhor tem entregue em nossas mãos, para que através desse projeto a gente também possa influenciar outras nações dentro do movimento que Deus está fazendo. Amém, queridos? Então eu queria que, acerca desse assunto, queria pedir para que a Thaís pudesse orar nesse momento, nos abençoando, né? Nos enviando. Depois a gente vai passar todas as informações, as demais informações para vocês, obviamente. Essa conferência a gente vai para sondar a Terra, e quem sabe o ano que vem, porque pelo que eu entendi é todo ano que acontece, quem sabe o ano que vem, né? Muitos de vocês que se sentirem despertados e chamados também poderão estar conosco nessa conferência. Quem sabe a gente levar uma comitiva da companhia de Daniel, já com os testemunhos daquilo que o Senhor vai nos entregar, né? Vai nos proporcionar, para que a gente possa mostrar para as nações como o Senhor está nos discipulando e discipulando a todos. Amém? Deixa eu só ver aqui.
Sim, 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 sim. A Thaís lembrou de algo aqui, pode compartilhar, Thaís. Amém, glórias a Deus, shalom, shalom. Com muito frio, 8 graus aqui em PG, mas glórias a Deus, aquecidas pelo Espírito do Senhor, muito feliz, porque a gente sabe que Flávia e João são as pontas de lança da companhia de Daniel, então eles vão à frente. Eu estava lembrando a Flávia, eu não sei se foi há uns 3 anos atrás, não vou lembrar, ela vai poder dizer, ela ganhou um relógio bem lindo, Acho e que aí no esse foi o ano passado, o ano retrasado, na verdade. então. E aí no relógio que ela ganhou, estavam dois horários, horários do Brasil, e estava um outro horário que a gente foi pesquisar naquele momento, e nós descobrimos que era o horário de Dallas. E aí nós olhamos uma para outra e assim, mas que será, Flávia? Tem alguma coisa em Dallas? Tem alguma coisa em Dallas? Vamos guardar essa informação. Gente, Deus, ele é perfeito em tudo. E em cada detalhe, amados, é em cada detalhe. Então, a gente precisa perceber os detalhes de Deus e muitas vezes Deus ele nos entrega indícios das promessas antes mesmo de nós ouvi-las ou vivenciá-las. Ele é perfeito em tudo que faz. E eu, como profeta da companhia de Daniel, como profeta nessa nação, eu quero de fato liberar uma palavra sobre a vida do João e da Flávia. Gente, a gente esqueceu de preparar nossa apresentação para o Dia dos Pais. Não? Sorry. A gente fez a apresentação do Dia das Mães, né? João, parabéns pelo Dia dos Pais e por você ser, né, nosso pai espiritual de uma companhia como esta. Baita responsabilidade está sobre você. Que Deus continue te capacitando cada vez mais em nome de Jesus, tá? Amados, que você, profeticamente, onde você está, possa estender as suas mãos para os nossos líderes nesse momento. E de um coração profético, de uma mentalidade profética, mãos proféticas e voz profética que você tenha, você possa liberar a frequência do céu para a vida deles. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus. Primeiramente, Senhor, nós queremos agradecer. Agradecer, Senhor Deus, por teu amor. Agradecer, Pai, por teu cuidado. Agradecer, Pai, por tua generosidade. Agradecer, Deus, por tua fidelidade para conosco. Pai, nós sabemos que o Senhor já preparou todas as coisas. Desde o ventre da nossa mãe, tu escrevestes a nossa história. Tu escrevestes a história do João e da Flávia. E sabemos que nesse momento, Pai, aquilo que o Senhor escreveu em cada capítulo deste livro chamado Flávia, chamado João, está se concretizando. Nós queremos te louvar, te bendizer por isso, porque mesmo, Pai, quando nós nos achamos falhos, mesmo, Pai, quando nós nos achamos que a gente não consegue, o Senhor vai lá e faz. Porque sabemos que não é pela nossa própria força. Senhor, eu quero pedir nesse momento que o Senhor esteja visitando a vida do João e da Flávia, de um poder, de uma autoridade e de uma unção renovada. Rabassu de cantaramanaias. Senhor, em nome de Jesus. Rabassu de cantarabaxê. Senhor, que eles sintam agora, Rababassu yeramaxê de cantaramanaias, no seu corpo físico, Rabassu de cantarabaxê. Senhor, derramar desta unção. Senhor, mostra agora para eles. Rabassu de cantaramanaias. Este anjo, Senhor, que o Senhor está enviando agora, Babassu de cantaramanaias, para a vida deles. Senhor, um anjo, Senhor Deus, para esse tempo. Harabasu de cantaramanaias. Senhor, um anjo
para adentrar, Senhor Deus, um novo nível, um novo território. Babassuire cantarabaxê. Senhor, dê a eles esta visão, Pai. Dê a eles esta visão, Senhor, do que está sendo derramado na cabeça deles. Deste anjo que o Senhor envia agora, Bassuirabaxê de Cantaramanaias. Porque, Senhor, é um novo nível, é um novo trono onde eles irão assentar-se. Senhor, eu vejo vestes reais. Senhor, eu vejo honra. Senhor, eu vejo também, Pai, a responsabilidade muito maior. Pai, este anjo vem para guerrear em outro nível de esfera, Senhor. Este anjo, Pai, armado, estruturado, muito maior, Pai, do que aqueles que estão caminhando com eles. É para adentrar à frente deles. Senhor, este anjo vai à frente. Senhor, que eles possam ver, que eles possam sentir. Senhor, eu quero profetizar. Eu quero profetizar que agora, Pai, não só a vida do João e da Flávia entra num novo nível, bem como, Senhor Deus, a companhia de Daniel. Senhor, em nome de Jesus, chegou o tempo das promessas, chegou o tempo de vivermos as promessas de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu envio, Senhor Deus, João e a Flávia, Senhor Deus, bem como a companhia de Daniel, para adentrar outros níveis de autoridade, de posicionamento, de poder. Pai, nós seremos notáveis, eles serão notáveis, sem precisar abrir a boca, Senhor Deus. As pessoas irão notar a presença deles naquele lugar. Eles terão voz, eles terão oportunidade, Senhor Deus, de falar, sem precisar, Senhor Deus, invadir o espaço de ninguém, Pai. Eles serão convidados. Senhor, em nome de Jesus, as portas já estão abertas. E eu quero repreender toda e qualquer retaliação do inimigo. E que a partir de hoje, a redoma de fogo, Senhor Deus, seja 3 vezes mais forte, mais poderosa ao redor deles, ao ponto, Pai, daquele que tentar se aproximar será queimado. Toda a seta do inimigo, toda a flecha do inimigo será agora dissipada, derretida, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Bem como dentro da companhia de Daniel. Senhor, reforça as guardas de anjos ao redor da companhia de Daniel, Pai, para que nós possamos avançar como um verdadeiro exército do Senhor, para levar, para conquistar, Senhor Deus, esta terra para o Senhor. Nós oramos agora como companhia de Daniel. Nós oramos agora, Senhor Deus, em nome de Jesus e selamos este tempo para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Flávio e João, Deus me deu uma visão tão linda, tão linda. E eu espero que vocês tenham visto esse anjo. E o líquido derramado, aquele líquido dourado, quente e ao mesmo tempo poderoso. Amém? Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E para quem está aí preocupado, né, acerca da nossa conferência, amados, não se preocupem. A agenda de Deus, ela é simplesmente perfeita. Mas eu vou dizer para vocês, preparem-se, porque nós iremos para Dallas antes da nossa conferência. Então, tudo aquilo que recebermos lá, poderemos impartir com vocês durante a nossa conferência. Então, gente, se preparem, porque a conferência Filhos do Fogo vai pegar, se já estava pegando fogo, vai pegar mais fogo ainda. Amém? Porque imagina tudo aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações lá. E nós teremos a oportunidade, então, de compartilhar tudo isso com vocês. Amém? Queridos, era para ser surpresa, né? Era para ser surpresa, mas eu gostaria muito de pedir para que todos os papais que estão aqui, né, ao vivo e a cores aí, que pudessem abrir as suas câmeras,
porque a Mirella, junto com a equipe do Kids, né, do Ministério, nosso Ministério Infantil, amados, nós temos, né, glórias a Deus, esse Ministério Infantil que tem feito coisas maravilhosas. Eles prepararam uma surpresa para vocês e eu quero compartilhar com vocês essa surpresa agora. Então, papais, abram suas câmeras e recebam com todo amor aquilo que os nossos filhos fizeram para vocês. Dia dos Pais, papai. Feliz Dia dos Pais, pai. Fico sabendo que você é um homem muito abençoado e vai receber muitas coisas boas de Deus. Em nome de Jesus. Que seus braços sejam sempre por seguro, conversas na ponta da mesa, histórias na beira da cama, que a sua presença e postura sejam a personificação da segurança, da compreensão e da responsabilidade, e sobretudo do amor. Que tenha sabedoria para ser fortaleza quando for preciso. Aconselho e doçura como bom brigadeiro, quando o seu fizer necessário. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, papai. Você é um ótimo pai, um bom exemplo para mim. Feliz Dia dos Pais, meu amor. Eu não podia ter escolhido um pai melhor para o nosso filho. Você tem se mostrado cada vez mais um homem de Deus, um exemplo, realmente a força da nossa casa. Obrigada por estar com a gente em todos os momentos e por ser esse pai incrível pro Mumu. A gente te ama. Oi, pai, tudo bem? Feliz Dia dos Pais, muito obrigada. Que você esteja presente com nós em todos os momentos, que você seja um pai muito abençoado, um pai com saúde. Obrigado por todos aqueles dias que a gente precisava de você, você estava lá com a gente. Obrigado por tudo de bom que você fez na nossa vida. E obrigado por tudo. Te amo, pai. Pai, mais alto. Feliz Dia dos Pais. E obrigado por tudo que você fez por nós. Por ter cuidado de nós, amados. E por ter sido um cara legal. Obrigado. E aí, tio, feliz Dia dos Pais. Primeiramente, né, passando aqui para desejar e, te agradecer aí por tudo que você faz pela nossa família. Desde sempre, nunca deixou faltar nada na nossa mesa, dentro de casa também. Agradecer pelo pai bom que você é, né, cuidadoso e sempre preocupado com a gente. E acho que é isso, tá? Agradeço muito a Deus por você também ter se convertido, foi algo especial para nossa família. E é isso, conta comigo sempre, te amo, tá? Bom dia, tudo bem? Então, hoje eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, especialmente para o meu pai. Então, tudo começou quando eu nasci, né? E meu pai biológico meteu o pé. Mas Deus é tão bom que ele botou esse cara na minha vida, mano, um cara incrível. Ó, ele cuidou de mim desde pequenininho, ó. Não acredita? Calma aí. Aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui? É meu pai. Então, pensa num cara maneiro, esforçado, divertido, alegre. Agora tu faz isso 10 vezes. Não dá nem a unha dele. Mas eu só tô passando aqui pra dizer que eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Oi, papai. A gente te ama e a gente quer te desejar um feliz Dia dos Pais. Porque você é o melhor pai que a gente podia ter, o melhor pai de todos. Feliz Dia dos Pais. Beijos. Oi, papais da companhia de Daniel. Eu, Fabiana. Eu, Marina. Eu, Matias. Estamos aqui para desejar um feliz Dia dos Pais para todos vocês. E eu gostaria também de proferir uma mensagem profética para vocês. Que a sabedoria do alto esteja sobre os ombros de vocês e que vocês se tornem verdadeiros sacerdotes do lar. Que todas as promessas que Deus tem para a vida de vocês se tornem realidade ainda nos seus dias, tanto para vocês como para as gerações que virão. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Oi, pai, feliz Dia dos Pais. Acho que eu nem precisava falar, mas é bom relembrar. Então, sabe que eu te amo muito, que eu tenho muito orgulho de ser sua filha, que a pessoa que você é, o jeito que você age com as outras pessoas,
O seu relacionamento com Deus são um exemplo para mim de quem eu quero ser mais adiante, mais adulta, né? Mas enfim, te amo muito. Muito obrigada por ser meu pai e beijos. Oi, pai. Feliz Dia dos Pais. Que nesse dia você possa aproveitar, que você possa sentir o amor de todos nós por você. Eu sou muito grata por ter você como pai, agradeço a Deus todos os dias por Ele ter escolhido você para ser meu pai. Obrigada por tudo que você faz pela gente, pela nossa família. Eu sei que você abdica de muitas coisas para você, para dar para nós, então eu sou muito grata por isso. Feliz Dia dos Pais novamente, que Deus possa te abençoar muito. Amo muito você. Beijo. Oi, pai, tudo bem? Só queria agradecer por você ter sido esse ótimo pai que você se foi, por você ter sacrificado tanto pela família, sempre estar à disposição caso eu precise de ajuda, sempre mandar mensagem perguntando se eu tô bem. Obrigado por tudo e feliz Dia dos Pais. Oi pessoal, eu sou a Mari, mais conhecida como Maricota, Mari linda pelo meu pai. Pai, muito feliz de estar aqui falando de você, você que sempre foi um pai muito presente, né? Mesmo trabalhando muito e fazendo faculdade, você ainda tirava tempo pra gente passar as nossas tardes assistindo filme, comendo besteira do jeito que a mamãe gosta, só que não. Te amo muito, obrigada por se fazer presente até hoje, que eu já saí de casa, você ainda me trata como sua filhinha. Te amo muito, 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 muito. Oi pai, bom dia, passando para te desejar um feliz Dia dos Pais e agradecer você por ser um pai incrível para mim. Te amo muito. Fala pai, bom dia, passando aqui para desejar um feliz Dia dos Pais. Você que além de um pai é um grande amigo, mestre, meu capitão, que Deus sempre te abençoe e te ilumine e que a gente possa ter muitos e muitos anos ainda juntos nessa comemoração linda. Um beijo bem grande, seu filho. Oi, Michel, estamos aqui, sua família, quero te dar um feliz Dia dos Pais e agradecer por essa pessoa maravilhosa que você é, por tudo que você tem cuidado de nós, como família, como marido. Quero te agradecer, te homenagear nesse dia e te dar parabéns, né, pelo Dia dos Pais e dizer que você é uma pessoa muito fiel, admiro a tua fidelidade, a tua grandeza, o teu coração. Você é um homem com um coração muito grande, que guarda, cuida das pessoas, às vezes até demais. Mas eu quero agradecer a Deus pela tua vida e te dar os parabéns por esse dia. Amamos você. Feliz Dia dos Pais, pai. Feliz Te Dia dos amo. Pais, pai, te amo. O amor de pai é a melodia que embala os dias, é o tesouro precioso que se guarda no coração. Eterno e inevitável. Feliz Dia dos Pais. Parabéns, papais! Que todos vocês se sintam abraçados, amados, mesmo aqueles que de repente não receberam o recadinho direto aqui, né, do vídeo, que vocês possam receber esse carinho, esse amor, né, e entender a importância de cada um de vocês para os filhos, né, para os filhos, para os sobrinhos, para os netos, amém? Eu queria pedir para que nesse momento a Mirella pudesse orar pelos pais, né? Abençoando os pais e realmente liberando uma palavra profética, né, para os pais nesse dia tão especial. Amém, amém, queridos. Foi um momento especial, né? Aqueles que não receberam, pode ter certeza que estavam nas nossas orações também, né? Teve algum contratempo e provavelmente você não pôde receber esse vídeo, mas você é tão especial quanto cada um que recebeu, né? Agradecer a cada um do Ministério de Crianças que estamos sempre juntos nessa. E eu creio que foi um momento poderoso, né? A gente poder ver cada rostinho aqui, né? Ter o contato maior com a família de alguns que a gente não tinha. Alguns eu não sabia nem que era pai que tinha filhos, e ter esse momento e poder orar também por esses filhos para estarem aqui na companhia de Daniel. E eu quero orar agora por cada um de vocês, porque, queridos, pai é aquele que dá o destino, né? Pai é aquele que dá a direção.
E como a gente tem falado desde o início do culto, nós estamos entrando nesse novo tempo da companhia de Daniel. E eu creio que começa pelo sacerdote, são pelos pais. E eu vou orar por vocês, que vocês possam receber essa autoridade do Senhor nesse tempo, para serem essa voz profética, essa voz de direção e destino na vida dos filhos de vocês, na casa de vocês. Amém? Senhor, eu quero agradecer, Pai, pela vida de cada um dos pais da companhia de Daniel. Homens que têm se posicionado, Pai, nesse tempo, diante do Senhor. Nós sabemos, Pai, que Dia dos Pais é todos os dias. Mas hoje, Pai, profeticamente, nós queremos declarar e decretar sobre a vida de cada um dos pais a autoridade do alto, sabedoria, um domínio, mansidão, controle, para que venha exercer esse papel tão lindo de pai, de sacerdote, para direcionar, dar o destino profético na vida dos filhos deles, Pai. Que nessa manhã, Pai, vocês possam se reunir com seus filhos e possam abençoá-los, declarar palavras proféticas. Façam hoje esse dia um memorial, um start para um novo tempo, assim como nós estamos entrando na companhia de Daniel, e que vocês venham a ser abençoados em tudo aquilo que colocarem as mãos, que anjos do Senhor possam estar ministrando vocês, curando e tirando ainda qualquer dor que possa existir por falta de uma paternidade, mas que vocês recebam essa unção de alto, que vocês são pais e são escolhidos para liberar destinos proféticos na vida dos filhos de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Glórias a Deus. Prontos então para nós iniciarmos a palavra? Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou muito forte no meu coração, né? Que é uma mensagem realmente mais direcionada para os pais, mas que eu vejo o quanto é importante as mães estarem aqui também. E aqueles que não são pais, né, ainda, ou por opção, o quanto a gente tem uma representatividade na vida de cada uma das pessoas com as quais nós nos cercamos, né? Eu e o João, como pais espirituais, o quanto isso também se torna parte das nossas vidas, né? E o quanto nós precisamos olhar e ajustar o nosso olhar dentro daquilo que o Senhor nos convida, o papel que o Senhor nos convida cada um de nós a ocuparmos. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, e Deus colocou muito forte no meu coração, que além de eu trazer as informações, né, que a gente busca ali na palavra de Deus e revelações que a gente busca na palavra de Deus, eu queria também compartilhar com vocês algumas coisas que hoje, dentro da própria psicologia, a gente já tem de entendimento. Primeiro ponto que a gente precisa compreender, queridos, é que nós temos uma sociedade que ela é extremamente matriarcal, tá? Hoje a gente vive uma sociedade que ela é matriarcal. Só que a gente precisa entender que o reino, ele é patriarcal. E talvez vai doer para algumas mulheres aqui, e talvez vai doer para algumas mamães aqui. Mas vocês precisam ter uma consciência. O pai, na vida de uma criança, é mais importante do que a mãe. A figura paterna, ela é definitiva na vida de uma criança. E o que a gente vive hoje, inclusive em termos de sociedade, é o reflexo disso. A ausência paterna reflete hoje uma sociedade fraca. Porque quem determina a identidade de uma criança é o pai. Quem reforça a identidade de uma criança é o pai. A mãe é protetora, a mãe é acolhedora.
A mãe é o reflexo da sobrevivência. Mas quem determina a identidade, quem traz força, é o pai. Por isso essa figura é tão importante e é tão fundamental. Então, para não ficar parecendo que é a Flávia, eu trouxe dados, que são dados científicos aqui para vocês, que depois, se vocês tiverem curiosidade, eu posso até compartilhar lá no nosso grupo lá da Companhia de Daniel. Gente, deixa eu só pedir para vocês permissão para uma coisa. Nós vamos começar a fazer um teste aqui. João, que cor que tem que ficar esse microfone aqui? Porque nós vamos começar a gravar agora, em separado, para a gente poder ter o conteúdo fora do Zoom. Só um pouquinho aqui, porque eu nunca sei que cor que tem que ficar o microfone. Se é azul, se é verde. Pra gente saber se tá funcionando. Ellen, que cor que é que fica? A Ellen sabe. É verde? Azul, Flavinha. Azul. Tem que estar azul no telefone e azul no microfone. Deu? Show, deu. Vamos ver como é que vai ficar e depois Renata que lute, né? Então, queridos, para a gente poder trazer algumas informações, ó, que eu falei para vocês, dados científicos de pesquisa, ok? Primeiro dado que eu quero trazer para vocês, o impacto no desenvolvimento emocional na autoestima, ok? Então, crianças com uma presença paterna ativa, elas têm 40% mais chances de desenvolver uma autoestima saudável e um melhor controle emocional. Então, quando os pais estão ativos, quando eles são presentes, e aí, obviamente, de forma positiva, né, queridos? Porque não adianta a gente ter uma paternidade tóxica, certo? Nós estamos falando de uma paternidade positiva. Então, 40% mais chances de desenvolver uma autoestima saudável. Em contrapartida, a ausência paterna, ela está associada a 2 vezes mais risco de depressão na segunda infância e na adolescência. Então, crianças que não têm uma figura paterna presente, elas estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de depressão. Segundo dado, a performance acadêmica. Filhos com pais engajados têm 33% menos probabilidade de repetir de ano. Então, o pai que é presente, que acompanha o filho, né, que se preocupa com o filho ali academicamente falando, ele tem 33% menos chances de repetir o ano escolar. Já a participação paterna aumenta em 43% as chances de uma criança ter desempenho acima da média em leitura e em matemática. Aqui, parênteses, né? Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, especialmente com a Bia, porque depois daí a gente aprendeu isso, daí com a Mel já foi diferente. Mas, gente, eu não tinha paciência de ensinar a tarefa. E levou tempo pra gente entender isso. E quando a gente entendeu, quem passou a ajudar mais a Beatriz na questão das tarefas era o João, porque ele sempre teve muito mais paciência. E o quanto isso foi fundamental nesse processo, ok? Terceiro ponto de análise, comportamento e risco social. Gente, eu não preciso falar para vocês o que a gente está vivendo na sociedade. Eu não preciso. Ah, você quer saber um pouquinho mais? Abre o Instagram, abre o TikTok, pega esses notícias. Vocês vão ver como que a juventude está hoje. O que a gente está vivenciando hoje. Então, comportamento e risco social. Jovens sem uma figura paterna presente têm 4 vezes mais chance de viver na pobreza e 2 vezes mais probabilidade de abandonar a escola. E isso aqui não são só pesquisas brasileiras, tá? Eu trouxe várias pesquisas aqui que são americanas. Essa mesmo que eu tô falando para vocês é uma pesquisa americana, de 2020. Outro, estudos mostram que a ausência paterna está ligada ao dobro de risco de envolvimento de jovens com drogas e álcool. Então, quando um pai é ausente, dobra o risco, dobra as chances dele se envolver com drogas e álcool. E o quarto ponto, que são os relacionamentos e segurança emocional. Crianças com pais afetivos
tem 60% mais probabilidade de formar relacionamentos estáveis na vida adulta. A gente se torna mais saudável na vida adulta. O envolvimento paterno reduz comportamentos agressivos e aumenta a capacidade de resolução pacífica de conflitos. Ou seja, gente, claramente, acho que fica mais do que evidente, de que o que nós estamos vendo acontecer na nossa sociedade é um reflexo, é um resultado dessa ausência de paternidade. E a gente sabe que essa é uma agenda demoníaca. Não é uma agenda de 10 anos, não é uma agenda de 20 anos. A gente estava falando há pouco, eu estava conversando essa semana que passou com a Tati, nós estávamos falando sobre a questão do monte da educação, da montanha da educação, e a gente precisa entender que essa agenda socialista que a gente vê hoje implementada é algo que está sendo desenvolvido, desenhado há 40, 50, 60 anos. Então não é algo de hoje. Não é algo da década passada. É resultado de uma geração que vem implementando ideias atrás de ideias atrás de ideias, e que, se você for ver essas ideias, se distorcem totalmente da nossa maior constituição, que é o quê? A palavra de Deus. É aqui a nossa base. É aqui que nós precisamos olhar. E quando a gente vai olhar aqui, a gente vai entender qual é a verdadeira paternidade segundo o coração de Deus. A gente vai acertar sempre? Claro que não. Nós teremos muitos erros. O João acertou muito como pai? Claro que acertou. Teve erros? Teve. Mas eu sempre falo, queridos, que a gente precisa olhar para os nossos frutos. A gente precisa olhar para o reflexo do que está acontecendo. Amém? Uma das coisas que para mim é fundamental, essa semana eu estava conversando com uma discípula, inclusive, que ela estava falando da filha, né? Que a filha está na pré-adolescência ali. E eu falei, olha, presta atenção. E prestem atenção aqui, tá, mamães? As mamães que estão com filhas na pré-adolescência ou na adolescência. Eu falo que eu tenho um marco muito claro, e as minhas duas filhas estão aqui, ao vivo. Eu tenho um marco muito claro, tanto com a Bia quanto com a Mel. Dos 13 aos 17, a gente se torna quase que inimigas para as filhas. Porque é aquela fase onde a menina está deixando de ser menina para se tornar uma adulta, e talvez ela olha para a mãe e ela não consegue enxergar na mãe as características que ela gostaria de ter nela, ou aquilo que diverge em termos de pensamentos, de ideias, de padrão, ok? E vira quase que uma competição dentro de casa. Só que Deus me deu uma percepção muito rápida, assim, eu entendi isso com a Beatriz. E graças a Deus, o João sempre foi muito presente como pai. E foi a fase onde eu pude sim, né, recolher meus flaps, como diz o João, e ele pôde estar mais presente. Mulheres, deixem os seus maridos serem pais dos seus filhos. Porque muitas vezes o que acontece é que nós, mães, como protetoras, como controladoras que somos, a gente impede os homens também de exercerem a sua paternidade. E eu me lembro o quanto eu e o João, a gente discutia muito sobre isso, e o quanto o João pôde trazer todo esse reforço da identidade das meninas. Porque é uma fase onde, especialmente a menina, ela precisa de um reforço muito grande na identidade dela. E se ela não encontra isso em casa, se ela não encontra isso com o pai, se ela não sabe que ela é amada, que ela é querida, que ela é bonita, porque o homem ele tem que estar ali reforçando, né? Inclusive a beleza física daquela menina, ela eventualmente vai buscar isso fora de casa. Então é por isso que a gente vê muitas jovens, muitas adolescentes começando a namorar muito cedo. Porque ela precisa desse reforço masculino. Ela precisa dessa identidade masculina.
Já os meninos, eles terão aquela fase do embate com o pai. Porque da mesma forma, eles querem agora se tornarem os adultos. O João, ele brinca muito, né? Mas é uma brincadeira que ele fala a verdade. O menino, ele vai tentar cantar de galo. Ele vai tentar querer dizer que agora quem manda no pedaço é ele. E se o pai também não tem um posicionamento forte, e quando eu digo forte, gente, não é tóxico, mas é forte, dele dizer quem é que é o galo ali do terreiro, e dele ainda assim mostrar que, mesmo o filho se tornando um adulto, ainda existe a questão do respeito. E esse homem se tornar um exemplo, um espelho para esse filho, no sentido do filho admirar esse pai, é onde acontecem muitos rompimentos. E aí a gente vai ver filhos que fazem 17, 18 anos e rompem com os seus pais e fala: agora eu quero viver a minha vida, porque eu não quero mais estar debaixo da direção desse pai. Então são muitas nuances que a gente precisa entender dentro desse comportamento e que eu quero trazer para vocês 3 exemplos bíblicos. Onde que eles acertaram e onde que eles cometeram talvez algumas falhas, para que vocês homens entendam, e talvez hoje o seu filho já seja um adulto. Mas eu quero dizer para você que nunca é tarde para a gente fazer um processo de reconexão. Nunca é tarde, nunca é tarde. Sempre é possível. E o quanto, quando nós nos colocamos realmente nesse movimento, Deus honra o coração de um pai. Porque Deus, na sua essência, ele é pai. Entendam isso. Tem gente que fala: ai, Deus é mãe. Não. Se você for olhar as características de identidade de Deus e você for olhar todo o processo bíblico, você vai entender que Deus, em sua essência, é pai. Porque se Deus fosse mãe, ele nunca teria deixado Jesus subir na cruz. É ou não é, mulheres? E é isso que você precisa entender. Que às vezes esse nosso excesso de amor, de zelo e de cuidado rouba a salvação da humanidade. Porque imagina, se Deus fosse mãe, teria deixado Jesus subir na cruz. E com isso a humanidade não teria sido salva. É muito sério isso. O quanto a gente precisa rever também as nossas posições. Mas eu não vou ministrar para as mães hoje. Depois eu deixo para as mães para um outro momento. Hoje eu quero ministrar especialmente para os pais, mas quero pedir para que mulheres observem tudo isso e entendam o quanto nós precisamos dar mais espaço para que os homens também ocupem os seus papéis. Amém? Então vamos começar, queridos, com aquele que é considerado o pai da fé. Eu quero falar um pouquinho com vocês de Abraão. E aí eu não vou abrir os textos bíblicos, né? Porque eu imagino que hoje quem tá com os pais aí, né, vai querer almoçar, vai querer ter um tempo de qualidade. Então eu vou deixar os textos bíblicos aqui para vocês, depois vocês leiam em casa. Meu objetivo é trazer mais uma reflexão mesmo para que vocês possam perceber quais são as características, as principais características de um homem segundo o coração de Deus. E aí entenda algo, queridos. E mulheres solteiras, olhem aqui para mim agora, aquelas que estão buscando um homem. Existem características de um homem que vai se refletir, inclusive, na forma como ele se torna pai. E uma das coisas que eu observava muito na relação do João com o pai dele era o respeito que o João tinha pelo pai. E eu sabia que aquele respeito, aquela admiração que o João tinha pelo pai, depois, quando ele se tornasse um marido, quando ele se tornasse pai, aquilo não se perderia. Porque fazia parte da identidade dele, de quem ele é. Então, uma das coisas, e eu falo isso muito para as minhas filhas, observe como o seu namorado, o seu futuro marido, como ele trata os pais dele. Porque como ele trata os pais, em algum momento ele vai te tratar. Em algum momento ele vai tratar os filhos. Ok?
Então, quando a gente olha para Abraão, a gente vai ver que a primeira característica dele, e que fez com que ele realmente se diferenciasse, era o fato dele ter fé, de ser um homem que caminhava em fé, mas também de ter uma obediência imediata a Deus. Eu tenho uma máxima para mim, vocês sabem disso. Como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. Não havia a mínima possibilidade de Abraão ser um pai, segundo o coração de Deus, se ele não fosse obediente a Deus. Então, homens, pais, e isso é uma das coisas que eu tenho orado muito, para que o Senhor encontre o coração dos homens, porque para a mulher, gente, é fácil. Lembra que para a mulher é fácil amar? Então, para a mulher, quando ela tem um encontro com Cristo, quando ela tem um encontro com Deus, a mulher ela se entrega integralmente, porque ela tem facilidade para amar. Os homens já são mais racionais, os homens eles têm dificuldade de se conectar aos sentimentos. Então, para o homem amar a Deus é um exercício muito maior. Mas uma das minhas orações, o que eu tenho clamado muito ao Senhor é: Pai, converta o coração dos homens ao seu coração. Porque quando nós tivermos homens com os seus corações verdadeiramente convertidos, eles serão homens segundo o coração de Deus e exercerão a paternidade biológica e a paternidade espiritual segundo a paternidade de Deus. Abraão, ele era uma pessoa que a visão de Abraão não era uma visão limitada. Abraão não viveu para a sua geração. Abraão viveu para as próximas gerações. Então, uma característica que um homem precisa ter é visão de legado. Visão de legado. Eu comentei esses dias com a Thaís e a Thaís falou que tem feito a mesma coisa. Eu falei, gente, eu parei já. Eu não tenho mais orado pela minha vida. Eu não tenho mais orado só pela vida das minhas filhas. Eu já estou num nível que eu estou orando pelos meus netos, pelos meus bisnetos. A Bia esses dias recebeu uma palavra dessas orações aí. Meu Deus, a Bia recebeu uma palavra profética sobre o filho que há de vir. Uma palavra tremenda, de um legado. Márcio, o seu mover não pode ser mais pelo seu negócio terreno. O seu mover não pode ser mais só pelos seus filhos. Você precisa começar a olhar e entender que as ações que você está fazendo agora vão refletir na vida dos seus netos, na vida dos seus bisnetos. O que é que você quer que os seus netos e bisnetos colham a partir das sementes que você está lançando? Um outro ponto, um pai precisa ser um verdadeiro intercessor. E aqui, mulheres, eu entendo a dor de vocês, porque é a minha. É a minha. Vocês sabem disso. A mulherada ora, chora, 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 se ajoelha, faz jejum, faz campanha. E aí eu viro pro João e falo assim, amor, ora por tal coisa. Ora acerca disso pela Bia, ora acerca daquilo pela Mel. Ele faz aquela oração chinfrim. Sabe aquela oração chumbrega? Aquela coisinha que não dura nem 30 segundos. O pitch lá do BNI, Ana, é mais comprido do que a oração que o João faz. E aí, ali, minutos depois, dias depois, eu vejo a oração, eu falo, Senhor, me poupe. Então, homens, pais, vocês precisam entender que vocês são verdadeiros intercessores de suas casas, intercessores de suas famílias. Foi Abraão, queridos, que intercedeu por Ismael, vocês lembram? Quem não lembra, depois vai ler toda a história, tá bom? A gente tá lá em Gênesis, a partir do capítulo 12 ali de Gênesis, você vai ver toda essa história de Abraão, tá bom? Mas quando... E às vezes a gente não percebe isso, né? Quando dá todo o problema lá de Sara com Agar, que ela não quer mais que Ismael fique ali, ela começa a pegar birra de Ismael. O que Sara fala para Abraão? Manda embora este filho com a mãe dele. Eu não quero mais ela aqui. Manda embora.
Imagina, gente, quem é pai aqui sabe. Tudo bem que, né? Em nome de Jesus, vocês não vão passar por isso, né? Porque vai estar tudo alinhadinho. Mas imagina tua mulher hoje, quem tem um segundo casamento, por exemplo, né? Quem tem filho de outro casamento vai entender um pouquinho a dor. Mas imagina você tendo um outro filho e a sua mulher falando assim: manda embora porque eu não quero mais esse moleque aqui na nossa casa. E Abraão vai a Deus. Imagina o coração dele como pai, tendo que dispensar aquele filho. Então ele intercede a Deus por Ismael. E aqui, amados, eu quero dizer algo para vocês. Deus, ele tem uma aliança com um casamento, porque sabe o que Deus faz? Deus agrada a Sara. E Deus fala assim para Abraão: pode dispensar. Pode mandar o menino embora. Mas fique em paz, porque eu também farei dele uma grande nação. Então, Abraão, ali com o coração dele temeroso, ele intercede por Ismael e o Senhor abençoa Ismael por amor a Abraão. É isso que vocês precisam entender, Pércio. Deus vai abençoar o Felipe por amor a você. Alex, Deus vai abençoar a Ana Clara, né? Por amor a você, Maria Clara, né? Juliano, Deus vai abençoar o Gabriel por amor a você. Por isso que vocês, pais e futuros pais, vocês precisam ser aqueles que precisam se apaixonar por Deus, precisam se apaixonar por Jesus. O relacionamento de vocês com Deus precisa ter uma intimidade tamanha a ponto de que se algo, uma decisão difícil você tiver que tomar, ainda assim Deus vai abençoar por amor a você. Foi a mesma coisa que aconteceu com Ló. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Deus queria acabar com tudo. E Deus vai lá e Abraão vai lá e intercede. Mas e se eu levantar 100? Aí ele não conseguiu achar 100. E se eu conseguir 50? Aí ele não consegue 50. E se eu conseguir 10? Ele não consegue os 10. Daí ele fala, então, pelo menos Ló. Pelo menos Ló, que é meu sobrinho. Não deixa o meu sobrinho e a família dele perecer. E Ló, junto com a sua família, junto com as suas filhas, é salvo por amor a Abraão. Esse é o poder de um verdadeiro pai, o pai que intercede. E o último ponto aqui de Abraão, um pai presente. Olha aqui para mim, pais. Um pai presente. Ele cuida na escolha das alianças. Filhos, olhem aqui para mim, filhos. Ouçam seus pais. Ouçam seus pais. Eu lembro que quando as meninas, né, começavam a chegar naquela idade de namoro, não sei o quê, eu e o João, e realmente, eu e o Cobal, a gente nunca proibiu as meninas de namorar. Nunca. Elas nunca foram proibidas. Mas o João, ele sempre falava uma coisa. Se um rapaz quer namorar com você, ele tem que vir falar comigo. Quando ambas fizeram 15 anos, o João entregou uma aliança, né? Um anel tipo um anel de noivado para elas. E fez um pacto com elas. Somente o seu marido tira esse anel do seu dedo para colocar aqui o anel de noivado. Vocês aceitam? E ambas aceitaram. A gente já viveu essa etapa com uma pessoa, né? Eu me lembro até hoje a Bia vindo, mãe, não sei o quê, né? Começou o namorinho ali com o João Vitor e tudo mais. E a Bia falou pro João Vitor, falou, olha, se você quer namorar, você vai ter que me pedir namoro pro meu pai. E aí eu lembro, mãe, vamos fazer um café que o João Vitor vai vir aqui para falar com o pai. Gente, eu sei que, cara, vamos falar a verdade, precisa ter coragem, né? Porque ainda é jovem. Eu não lembro quantos anos o João Vitor tinha, mas 20 e pouquinhos. E eu lembro a gente fazendo um café lá em casa, e o João Vitor veio, né? E falou pro João, especialmente pro João. Claro, eu estava presente ali na mesa, mas ele falou que ele queria namorar com a Bia.
E aí o João, ele já é assim, é calmo, né? Ele é tranquilo. Ele fala assim, ó, pra mim namoro não existe. Né? Aquela coisa bem básica. Pra mim namoro não existe. Se você tá pedindo a Bin em namoro, pra mim você tá pedindo ela em casamento. Deixa a pessoa já, fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Deixa eu ir embora. Mas Abraão, ele cuidou da aliança. Abraão, ele levanta o seu melhor servo, o servo que ele mais confiava. Ele fez com que o servo fizesse um juramento com ele. Coloca a mão aqui embaixo da minha coxa e prometa para mim que você vai buscar a melhor mulher para que Isaac continue a nossa geração e para que não haja contaminação na aliança. E glórias a Deus, queridos. Porque ali nós vimos Rebeca ser trazida para Isaac e a aliança ser continuada. Então, pais, vocês têm essa responsabilidade. Em contrapartida, filhos, ouçam seus pais, porque os seus pais eles conseguem discernir algo que às vezes nós não discernimos. Eu lembro que quando eu e o João nós namoramos muito tempo, né? Namoramos muitos anos. E aí chegou lá no momento lá que eu quis, né, dar uma gaiateada, né? Aquela coisa de jovem, né? Não tinha namorado muito tempo. Falei, não, fui pra faculdade, falei, eu quero aproveitar a minha vida. Meu Deus, depois eu vou me casar, né? Vou ter tido um namorado só, que coisa horrível, né? E eu me lembro, gente, que meu pai, minha mãe, minha irmã, eles ficaram quase um mês sem falar comigo, porque eu tinha terminado com o João. E eu lembro que na época eu fiquei indignada com isso. Mas sabe o que é o reflexo disso, Sarina? É que no fundo a minha mãe e o meu pai, eles sabiam da índole do João, da ética, do caráter. E de alguma forma eles ficaram indignados comigo, porque eles perceberam que talvez eu estava colocando a pessoa que Deus havia reservado para mim, a pessoa que Deus havia preparado para mim. Em contrapartida, filhos, ouçam seus pais, porque, gente, a gente percebe quando é ou quando não é. A gente percebe. Sem querer expor ninguém aqui, né? Mas já que eles estão aqui, vou aproveitar que eles estão aqui. Eu me lembro que a Bia e o João Vitor também passaram por uma, né? Uma cisão ali, né? Se separaram, ficaram um tempo separados. E aí eu lembro um dia, minha mãe chegou e falou para mim. Ela falou, Flávia, eu não sei te dizer, mas eu sinto assim no meu coração que a Beatriz e o João Vitor ainda vão ficar juntos. E aquilo eu guardei para mim porque eu tinha a mesma sensação. Eu tinha a mesma sensação. E um dia eu não lembro exatamente porque eu cheguei e falei isso pro João, pro Cobal. E ele falou para mim, ele falou, pois eles vão ficar juntos. Deus já falou comigo que eles vão ficar juntos. E Deus preparou tudo, né, para que as coisas pudessem acontecer. Então, amados, nós temos essas percepções e os pais, eles têm essas percepções. Qual é a dificuldade para os pais? Falem aí, pai, se é ou não é. A dificuldade para o pai é falar. Porque aí se o pai fala, né, Pércio, a mãe vem falar e você não sabe de nada. A mulher vem falar, ai, para de ser besta. Ah, porque você nem convive tanto assim com seu filho para você falar o que você tá falando. Como se só a mulher tivesse discernimento. Lembrem de uma coisa, mulheres. Deus fala primeiro com os nossos maridos. É por eles que a bênção entra na nossa casa. Amém? Mas Abraão não fez só a coisa certa. E é isso que a gente precisa entender. Tem 2 pontos de atenção aqui que nós precisamos estar atentos para que a gente possa observar. Uma das coisas é que Abraão startou, presta atenção nisso, homens, meu Deus. O João fala isso. Homens, entendam algo na sua vida. Através da sua vida, entra a bênção ou a maldição na sua casa. E Abraão, ele dá início a uma iniquidade geracional. Quando? Quando ele mente para Abimeleque. Ele mente com o intuito de proteger Sara. E é isso que você precisa entender. Não importa a tua intenção. Se você cometer um pecado, esse pecado ele pode
se tornar geracional na sua família. E isso pode, da mesma forma como a bênção pode vir para os seus filhos, através da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento com Deus, a maldição também entra na sua casa através da sua desonra, da desonra que você causa a Deus. E Abraão inicia essa iniquidade de mentiras. E 2 vezes ele mente acerca de Sara. Ele queria proteger Sara, tá tudo bem. Depois eu mando os textos para vocês, né? Agora que eu percebi que eu não tô falando os textos, né? Mas depois eu mando os textos tudinho para vocês. Então ele acaba, né, iniciando esse processo lá com Sara, para proteger. Ele fala que Sara era a irmã dele, quando na verdade Sara era a esposa. E depois a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês como isso repercutiu na vida do filho e na vida do neto. E uma outra coisa, queridos, isso o João já contou para mim, que, por exemplo, a gente já teve situações na nossa casa que aconteceu por conta disso que eu vou falar, que é uma influência externa no plano de Deus. A gente fala muito assim para os homens: homens, ouçam as suas esposas. Amém? A gente não fala muito isso? O João fala isso, eu falo muito isso também. Só que, homens, quando vocês ouviram a Deus, não negociem aquilo que Deus falou para vocês. Porque a influência de Sara na vida de Abraão fez com que ele negociasse a promessa de Deus. E é quando ele se deita com Agar e gera Ismael. E a gente sabe que até hoje essa influência ela é presente. Porque a guerra que a gente vê hoje acontecer em Israel é decorrência dessa questão. Os povos árabes são descendentes de Ismael, enquanto que os judeus são descendentes de Isaac. E esta guerra que a gente vê dos povos árabes contra os judeus é um ódio que vem, não é de 1947, quando foi instalado o novo Estado judaico. Não é da primeira diáspora. Essa raiva, esse ódio, essa briga entre irmãos, ela vem desde Abraão. O João já compartilhou comigo coisas que aconteceram e que, por exemplo, Deus tinha falado com ele que era para ele fazer de uma forma, e através da minha pressão, porque os homens se sentem pressionados, né, homens? As mulheres pressionam os homens. Ah, mas você não vai fazer isso? Mas você não vai fazer aquilo? Mas você falou que ia fazer tal coisa? Você falou que ia fazer outra coisa? E às vezes o homem ele já tem a certeza ali no coração dele que não é para ele ir por aquele caminho. E ele acaba indo, ele acaba cedendo a essa influência externa. E isso aconteceu com Abraão. Então é um cuidado que você precisa ter. Então, queridos, homens, vocês precisam estar muito atentos. Existe uma fala de Charles Spurgeon que ele diz o seguinte: treine a criança no caminho que ela deve seguir. Isso é bíblico, né? Mas daí ele complementa: mas certifique-se de que você está nesse caminho. Porque, pai, você é o exemplo do seu filho. Não queira dizer para o seu filho fazer algo que você não pratica. Porque é aquilo que ele vê você fazer todos os dias que vai determinar como vai ser o relacionamento dele com Deus e o tipo de caráter que ele vai desenvolver. Amém? Amém, queridos? Falamos de Abraão, que é considerado pai da fé. Agora eu quero falar um pouquinho sobre Isaac, que é considerado aquele que mais prosperou. Né? Então, o quanto a relação de Isaac com Deus fez com que ele se tornasse um homem muito próspero. Ele cresceu muito, ele avançou muito dentro daquilo, da herança que ele recebeu de Abraão, o quanto Isaac alcançou muitas outras coisas, porque ele honrou o pai, mas ele deu continuidade, né, ao legado do pai. Então, a primeira coisa, a constância e a perseverança. Isaac foi aquele que cavou os poços
e encontrou novos poços e ele permaneceu, né? A persistência dele, a constância dele, ele insistiu até que ele encontrasse paz entre os que eram considerados inimigos. A gente está vivendo uma geração muito automática. E talvez falta um pouco para os homens, falta um pouco para os pais, essa constância, essa permanência. E o entendimento, lembra da visão de legado de Abraão? Entenda que tem muitas coisas que vocês estão semeando hoje que não serão vocês que vão colher. Tem muitas coisas que vocês estão semeando hoje que serão seus filhos que vão colher, os seus netos que irão colher. Por isso essa constância é tão importante. Em Isaac, nós vamos ver novamente o poder de uma obediência. Ele obedece a Deus. Quando a fome chega na terra e a maioria do povo fugiu para o Egito, Deus fala para Isaac: não desce para o Egito. Não vá para o Egito. Para alguns homens, Deus falou: vá para o Egito, esconda-se no Egito. Mas para Isaac, e aí se vocês quiserem já marcar, tá lá em Gênesis 26, de 2 a 6. Para Isaac, Deus foi claro e falou: não vai para o Egito. Você não tem autorização para ir. E ele permaneceu. Ele obedeceu. Ele permaneceu fiel àquela fé, àquela aliança que ele havia recebido por meio do pai dele. Porque se a gente for olhar, e os judeus até hoje os judeus se referem a Deus assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Imagina que tipo de homem e de mulher você precisa ser para que alguém se referencie a Deus como sendo o seu Deus. Eu oro muito assim. Eu falo, Deus continua sendo o mesmo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu falo, Deus do meu pai Coraiola. Porque se hoje o meu líder espiritual vive muitas promessas, eu posso me pautar, porque é o Deus dele. O meu Deus é o Deus dele. O meu Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. O meu Deus é o Deus de Coraiola. Então, quanto nós podemos usar desta paternidade para nós requerermos, inclusive, as bênçãos do Senhor. Só que Isaac, queridos, teve duas questões que nós precisamos atentar. Isaac, ele tinha uma parcialidade muito clara entre os filhos. E Isaac deixou claro que ele se agradava mais de Esaú do que Jacó. Isso gerou entre eles uma rivalidade, a ponto de Rebeca entrar ali no meio. Aí são outros desdobramentos, né? Porque nesse caso tem gente que julga, né, Rebeca, mas daí eu falo que para mim ela foi uma visionária, e não só uma visionária. Ela respeitou a promessa que Deus havia feito a Isaac. Então tinha um pouco essa questão. Isaac, ele foi parcial e demonstrou esse carinho a mais por Esaú do que Jacó. E a gente vai ver que isso também depois se torna uma maldição geracional. Então, pais, cuidem. O telhado de vocês é de vidro e é aquele vidro muito fininho. A gente vai ver aqui a iniquidade geracional que eu falei para vocês da mentira. Porque Isaac mente de igual forma acerca de Rebeca. Em um dado momento, ele também, com medo dos inimigos, ele mente falando que Rebeca era sua irmã ao invés de ser sua mulher. E Isaac, por ter essa proximidade maior de Esaú, ele resiste ao plano de Deus para a vida de Esaú e Jacó. Porque Deus havia liberado uma promessa, quando eles ainda estavam no ventre. Deus liberou a promessa falando que o menor governaria sobre o maior. Que Jacó seria maior do que Esaú. E Isaac se contrapõe à palavra de Deus na vida dos filhos. E isso faz com que
gere ali, né, um racha. Porque daí Rebeca engana Isaac, Isaac de forma enganosa libera a bênção sobre Jacó, mas isso faz com que os irmãos rachem. E tem todos os desdobramentos. Vocês percebem como a coisa é muito geracional, gente? Vocês percebem como a gente vai linkando, como dá pra gente linkar muita coisa? Ismael e Isaac não eram filhos da mesma mãe, mas eram filhos do mesmo pai. E ali houve um racha, ali houve um problema familiar, ali houve um problema de competição entre os irmãos. Ismael vai para um canto, Isaac vem para outro. Quando Isaac gera, junto com Rebeca, Esaú e Jacó, esse mesmo racha, essa mesma briga, essa mesma dificuldade acontece entre eles. Jacó rouba a bênção da primogenitura, rouba a primogenitura, depois rouba a bênção do irmão. E isso faz com que também ali crie um racha entre eles. Por muitos anos eles permaneceram separados. Depois Jacó tem que fazer o caminho de volta, tem que fazer o caminho inverso, fazer o caminho da reconciliação. A mentira permaneceu entre eles, porque isso se tornou geracional. E entrou por onde? Entrou pelo pai. Por isso o cuidado do pai. Os comportamentos do pai vão determinar o futuro, não de uma geração, mas de muitas gerações. E o terceiro pai, o terceiro homem, que foi Jacó. E eu creio que talvez ali, através de Jacó, Deus ele realmente entra com o poder da reconciliação, o poder da transformação. E é isso que eu quero convidar vocês, queridos, para refletirem. Porque o Senhor, ele nos dá muitas oportunidades. E eu creio que hoje é uma manhã para que você possa rever o seu papel. E aqui eu não quero falar só com os homens, só com os pais, mas eu quero falar com todos os que estão aqui. Que se você está aqui ouvindo isso de alguma forma, porque Deus quer falar com você, aqui é o ponto onde você precisa parar para refletir e entender que talvez por muito tempo você caminhou segundo as suas escolhas. E por conta de você caminhar segundo as suas escolhas, você tomou decisões que distanciaram você daquilo que Deus tinha como projeto na sua vida. Tirou você do foco. Quando a gente vê o que Jacó fez, ele fez, embora ele foi influenciado pela mãe, mas ele fez aquilo consciente. Jacó sabia o que ele estava fazendo. Jacó sabia que ele estava roubando as bênçãos do irmão. Ele tinha esta consciência. Ele não fez sem querer. Ele fez sabendo. Tanto que o nome Jacó, né, o significado do nome Jacó é ladrão. É ladrão. Só que o que acontece? É o que eu falei para vocês que eu tenho orado. Em um determinado momento, Jacó tem um encontro com Deus. Jacó passa por uma experiência transformadora. É aquele texto, né, lá do Vale de Jaboque, que ele luta com o anjo. E que, segundo algumas definições, né, tem gente que fala que é o anjo pessoal, tem gente que fala que é o anjo ministerial, tem gente que fala que foi o anjo Miguel que lutou com ele. E ali, depois daquela luta, depois daquela experiência, que foi a experiência verdadeira, ficou uma marca física no corpo de Jacó. Ali Deus muda a história de Jacó. Ali Deus muda a identidade de Jacó. E Jacó deixa de ser Jacó e se torna Israel. Israel. Aquele que sararia a terra. Aquele que conquistaria a terra. Através de Jacó, a gente vai ver coisas se repetindo, mas outras sendo curadas. Jacó, ele faz o caminho de volta.
E ele busca a reconciliação com o irmão, com Esaú. A gente vai ver na vida de Jacó acontecer parecido com o que acontecido com seu pai, porque ele tem o filho preferido, que era José. E porque ele tem o filho preferido, aquilo gera ciúmes, aquilo gera inveja na vida dos irmãos. E o filho é lançado fora novamente. Ele é impedido de conviver com o filho, acreditando que o filho amado havia morrido. Mas através do compromisso dele com Deus, através da relação dele com Deus, Deus ele promove uma cura de todas essas feridas, de todas essas situações. E aí a gente vai ver, queridos, como através de um filho, Deus restaura toda uma família. Porque os irmãos de Jacó cometeram muitos erros, cometeram muitos pecados. Mentiram, enganaram, manipularam. Mas José foi levantado como essa raiz sarada, que traz toda a cura para sua família, traz toda a cura para sua linhagem. E a gente vai ver lá, no final da vida de Jacó, ele podendo estar novamente reunido com toda a sua família. E ele como pai, amados, liberando a bênção profética sobre a vida de cada um dos seus filhos, que é aquilo que nos acompanha até hoje. Porque quando nós fazemos lá, né, o Rosh Hashanah, que é a cabeça, o Rosh Hashanah não, né, a cabeça do mês, que é o primeiro dia do mês do calendário judaico, quando a gente faz a celebração das primícias, ali nós estamos o quê? Fazendo uma declaração da bênção que Jacó liberou sobre a vida dos seus filhos, que cada filho passou a representar uma tribo de Israel. Uma tribo do Senhor. E que hoje a gente entende que cada uma dessas tribos carrega consigo um destino profético, um chamamento profético, que nos dá até hoje o alinhamento necessário para que nós possamos caminhar. Então, amados, hoje eu quero chamar a tua atenção para você entender definitivamente que, como pais, não é a responsabilidade de vocês serem perfeitos, mas o quanto o seu relacionamento com Deus vai impactar o seu relacionamento com os seus filhos. E o quanto o seu relacionamento com os seus filhos impactam as próximas gerações. Porque teremos homens fortes, mulheres fortes, homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus. Quando ao olhar para os nossos pais, nós verdadeiramente reconhecemos o Deus que Ele ama, o Deus que Ele adora. Algo da mensagem que a Melissa entregou, né, ali na homenagem, uma palavra que a Melissa entregou ali me chamou muito a atenção, porque ela diz ali: eu vejo o seu relacionamento com Deus. Eu olho para isso e espero que como adulta eu possa alcançar isso. Queridos, para mim, quando eu ouço isso das minhas filhas, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Porque eu não quero deixar para elas riqueza. Riqueza, a traça, corrói. Riqueza, amados. Olha o que a gente está vivendo no nosso país, politicamente falando. Qual garantia que a gente tem? Que garantia que a gente tem, gente? Nenhuma. Zero. Perto de zero. O legado que eu quero deixar para as minhas filhas e o que eu espero que hoje vocês, homens, sejam impulsionados, sejam desafiados a deixarem como legado para os seus filhos o legado espiritual. Porque foi isso que sustentou José na prisão. Foi isso que sustentou José quando ele foi lançado dentro daquela cova ali, né? Dentro daquela cisterna.
Foi isso que sustentou José quando ele foi acusado pela mulher de Potifar. Mas especialmente foi isso que sustentou José quando ele foi levado a segundo do Egito. E ali ele poderia ter deixado o orgulho tomar conta dele. Ali ele poderia ter acreditado que era ele quem tinha galgado aquele posto, alcançado aquele posto. Mas foi o que José viu o pai viver. Foi o que José ouviu o seu pai contar acerca do seu avô. Foi o que José ouviu seu pai contar acerca do seu bisavô, que fez com que ele permanecesse e se tornasse não só a raiz sarada da sua família, mas aquele que quebrou muitas iniquidades. Então, queridos, hoje eu quero convidar vocês para que vocês possam tirar de Abraão, que vocês possam realmente aprender a fé, a visão de legado, a importância de estabelecer verdadeiras alianças e entender, homens, pais, entendam que a aliança mais importante na sua vida, a aliança que você precisa mais cuidar da manutenção, é a sua aliança com Deus. É a sua aliança com Deus. Quando as pessoas me perguntam assim, Flávia, você confia integralmente no João? Tipo, você confia integralmente? Eu confio. Eu confio integralmente no João. Você coloca sua mão no fogo pelo João? Eu coloco. Por quê? Porque eu sei do relacionamento que o João tem com Deus. E eu sei que a preocupação maior do João não é me magoar. Eu sei que a preocupação maior do João é magoar a Deus. É trair a Deus. É quebrar uma aliança com Deus. E é isso que eu desejo, homens, que vocês hoje, pais, que vocês reafirmem a aliança de vocês, não com seus filhos, não com as suas mulheres, mas que vocês reafirmem a aliança que vocês têm com Deus. Porque uma aliança que nós fazemos com Deus, ela é inquebrável. Foi a aliança que Abraão estabeleceu com Deus. A gente vai perceber em Isaac o quanto a perseverança dele, a continuidade da visão que o pai havia dado para ele, fez com que ele alcançasse lugares maiores do que o pai alcançou. Mas a gente vai aprender, especialmente com Jacó, que se tornou Israel, o quanto a bênção personalizada, o quanto não comparar um filho com o outro, mas entender que cada filho tem um destino profético. O quanto isso realmente vai fazer a diferença nas nossas próximas gerações. Max Lucado diz o seguinte: se você deseja mudar o mundo, comece com a sua família. Pois pais que amam e guiam os seus filhos constroem gerações inteiras. Queridos, eu quero orar com vocês. Eu quero orar abençoando a vida de cada um de vocês. Vocês como pais, que vocês possam hoje ser renovados na força, na fé, na esperança. Que você possa olhar para o seu filho como uma verdadeira semente, uma verdadeira semente. Em contrapartida, que você não coloque no seu filho as suas expectativas de vida, mas que você entenda que Deus chamou o seu filho para um destino profético próprio. Tem muitos pais que se frustram porque querem que os filhos façam ou sejam aquilo que eles sonharam, aquilo que eles desejam. Quando, na verdade, Deus tem um destino profético para cada um. E para o seu filho, inclusive, Deus já tem um destino profético. Ao invés de você guerrear contra o destino profético do seu filho, seja você aquele que vai dar a mão e segurar fortemente nas mãos do seu filho para ajudá-lo a alcançar aquilo que Deus já direcionou para ele. Amém? Se você puder, feche seus olhos, que as mulheres possam aí interceder igualmente. E como eu falei no início, né? Mulheres, deem espaço para que os pais possam ser pais de verdade na vida dos seus filhos. Amém?
Senhor, eu quero te agradecer. Obrigada, Pai, por essa manhã, obrigada por esse dia. Sim, Pai, esse dia especial, esse memorial na nossa cultura, onde nós celebramos a vida dos pais. E como nós vimos hoje, sabemos o quanto um pai, ele é fundamental na construção de caráter e na construção da identidade de um filho homem, uma filha mulher. Deus, eu quero abençoar cada pai aqui da companhia de Daniel. Aqueles pais que são biológicos, adotivos, pais de coração, aqueles que ainda se tornarão pais. Deus, que essa busca por um verdadeiro relacionamento contigo possa ser uma constante na vida deles e que eles tenham certeza, ó Pai, que através dessa intimidade, isso reforça ainda mais o papel deles como verdadeiros guias dos seus filhos, como verdadeiros direcionadores. A tua palavra fala que o pai, ele é como um flecheiro. Filhos são como uma flecha. E o pai é o flecheiro. É o pai quem lança um filho. E o que eu te peço, Pai amado, de forma especial nessa manhã, é que o Senhor capacite aqui cada pai, para que possa lançar mais longe, para que possa lançar mais adiante, para que restaure a verdadeira confiança dos seus filhos. E que esse lançar desta flecha, Pai, seja em acordo com o destino profético que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Pai, obrigada, porque o Senhor é o maior exemplo de pai, ao qual nós podemos olhar e se modelar. Obrigada porque o Senhor tem nos lançado. Obrigada porque o Senhor nos corrige. Mas obrigada, Pai, porque é o Senhor quem tem sustentado as nossas vidas. Louvado e bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Amados, se tudo isso fez sentido no seu coração, a Karina depois vai colocar o Pix aqui, também tem lá no grupo, que você possa ofertar, que você possa lançar uma semente, amém? Daquilo que Deus colocou no seu coração. Hoje é um dia importante. Se você tem pai e pode abraçá-lo, o abrace. Se você tem pai e não consegue abraçá-lo, pelo menos ligue, mande uma mensagem. Se você não tem mais pai, agradeça ao Senhor pelo pai que ele te deu. Ai, mas meu pai não é perfeito. Ai, mas meu pai brigou muito comigo. Ai, mas meu pai isso. Lembre de uma coisa. Lembre de uma coisa. Foi através da vida dele que você tem a vida. Então, se você não pode ser grato por muitas coisas que ele fez ou deixou de fazer por você, seja grato pela vida que ele te deu. Porque só isso já é o mais do que o suficiente. Amém? Agradeça pela vida, porque se você tem uma vida hoje, é porque você teve um pai. Por mais que esse pai não tenha sido presente na tua vida, ainda assim, ele te deu a vida. Amém? Se você é filho, né? Honre o seu pai nesse dia. Que você possa realmente dedicar tempo aí para poder estar com ele, sabendo, né, que o pai não é eterno. Então, que a gente possa usufruir da presença dos nossos pais enquanto o Senhor nos permite. Amém, queridos? Amados, que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um excelente domingo, que vocês sejam cheios da presença do Senhor e que tenham uma semana extraordinária. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.